Olá, que bom que você está aqui comigo e eu oro para que a graça de Jesus, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito possa encher teu coração e também quero manifestar minha alegria de ter você aqui comigo para que a gente possa mergulhar nas Escrituras. Nós temos entendido que uma das maiores necessidades para esse tempo é que a gente mergulhe na palavra e que a palavra de Deus ela cresça dentro de nós e ela prevaleça também dentro de nós. E nós desejamos de todo o nosso coração que isso frutifique também e possa inundar outros corações. Por isso que nós temos também crido que é muito importante a gente mergulhar nas escrituras, né? E por isso nós entendemos, né, debaixo de oração e de direção de Deus, que é um tempo para a gente estudar a Bíblia. Então, nós escolhemos o livro de Efésios e você vai entender um pouco do porquê que a gente escolheu o livro de Efésios. E hoje é o nosso primeiro vídeo aqui, né, mais propriamente sobre o livro em si. E esse primeiro vídeo, na verdade, é uma introdução que a gente vai fazer de todo o livro. A gente aqui não tem a pretensão de esgotar, né? Nem temos essa condição, né? A gente quer aqui apresentar a vocês alguns pontos que a gente acha mais importantes e relevantes. E queria também deixar claro que a gente não tem aqui intenção de fazer uma exegese do livro ou apenas trazer informações, né? Ou conteúdo, ou até mesmo fazer um comentário do livro, né? O que eu acho muito bom, mas não é esse o objetivo. Eu acho que o nosso coração, o nosso objetivo é ler o livro e buscar e encontrar aspectos que sejam reveladores para a nossa vida sobre Cristo, sobre Sua obra, sobre o Evangelho de Jesus, né? Essa boa notícia que né, transforma as nossas vidas, sobre a igreja, sobre nós, né, os que estamos em Cristo, sobre o maravilhoso e eterno propósito de Deus e também buscar orientações claras para a nossa vida como seguidores de Jesus. Eu acho que para que a gente possa ser mais excelente como cristãos, como discípulos de Jesus. Nós precisamos conhecer Cristo, o que ele fez por nós. Nós precisamos saber sobre a boa notícia do Evangelho sobre Jesus. Nós precisamos saber verdade sobre a igreja. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, uma vez que cremos, recebemos pela fé, né, por meio da a graça de Jesus se manifestando em nós e o conhecer sobre o propósito eterno de Deus. E a partir disso, a gente também vai buscar orientações claras e práticas para a nossa vida em Jesus, para a nossa nova vida em Jesus. E, então, eu acho que esse é um dos nossos objetivos. E eu creio também que isso vai nos ajudar a aprofundar a maneira como a gente lê a Bíblia. Por isso que a gente até preparou um roteiro para a gente poder ler a Bíblia com um pouco mais de busca por algumas coisas que a gente vai discorrer aqui. E esse livro de Efésios nos ajuda muito dentro dessa nova proposta. Então, a gente quer já partir aqui para um panorama sobre Efésios, né? Éfeso
foi uma igreja muito especial, irmãos. E acho que vou dar aqui uma tarefa para você. Você vai ler o momento em que essa igreja ela foi ali, não sei se eu diria inaugurada, né, onde se iniciou a igreja em Éfeso. A gente vai ver a narrativa disso lá em Atos capítulo 19, quando alguns discípulos de Jesus se encontram com Paulo em Éfeso, e eles eram de Éfeso, e aí Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam: não, a gente nem sabe do Espírito Santo. E diz que Paulo impõe as mãos sobre eles e eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a profetizar, falar outras línguas, e dali a gente vê que as coisas começam a se desenrolar através desse evento. Se você segue lendo ali, né, os versos seguintes, Paulo tenta falar, né, do evangelho, do reino de Deus ali, e alguns rejeitam, mas ele segue falando num outro ambiente, e ali o fruto desse início com aqueles discípulos tem desdobramentos poderosos, onde as pessoas elas eram marcadas pelo Espírito Santo. Diz ali o texto que as pessoas elas vinham confessando publicamente seus pecados, aqueles que praticavam, né, magia e diz que muitos deles vinham queimando ali os seus livros que tinham a ver com essas práticas, e o valor era muito alto, né? E uma coisa que me chama muito atenção ali naquele momento é que diz que a palavra do Senhor ela crescia e prevalecia de maneira poderosa, né? Então a carta, né, a igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma grande relevância ali nos primórdios da fé cristã. E ah, quem foi que escreveu essa carta? É assim, há uma unanimidade de que foi Paulo mesmo, como ele mesmo afirma no próprio capítulo 3 ali, logo no primeiro versículo de Efésios, aquilo já deixa claro que foi ele que escreveu essa carta. E a própria carta também vai revelar para a gente as circunstâncias nas quais ele escreve essa carta. Eu não sei se você sabia, mas ele escreveu quando ele estava preso em Roma. E você vai ver esse período lá em Atos 28. Né? No último capítulo de Atos fala do período onde Paulo escreve não só essa, como outras cartas. E ele fala de si mesmo na carta aos Efésios como prisioneiro, em cadeias, né? E ele estava preso, e ele disse que estava preso por amor aos gentios, né? Então fica claro que Paulo é que escreveu essa carta. E, irmãos, uma peculiaridade dessa carta que eu acho muito legal a gente tocar é que essa carta, ela é uma carta que está totalmente assim livre de algum assunto que precisava ser tratado com aquela igreja, né? Diferente de outras cartas, como por exemplo a carta aos Colossenses, ela é muito similar à carta aos Efésios, mas a carta aos Colossenses ela tinha um caráter de uma exortação de alguns pontos de ajuste com aquela igreja por uma questão que estava envolvendo, por alguns problemas, algumas influências que aquela igreja estava tendo de outras doutrinas, né, equivocadas, e que Paulo viu a necessidade de corrigir aqueles problemas. Mas quando a gente olha para essa carta aos Efésios, ela está totalmente livre de algum problema. Ela nasce num ambiente tranquilo, mesmo sendo na prisão. Ali a gente vai ver no decorrer da carta que Paulo recebe
ele recebe revelações, irmãos, profundas acerca do propósito eterno de Deus, da explicação clara do Evangelho, né? E do que Deus está fazendo por meio de Jesus na sua igreja e também através da igreja. Por isso ele vai tratar também da identidade e do propósito da própria igreja, né? Então, a gente vai ver e vai ficar claro quando a gente começar a estudar ali, né, as porções, que essa carta, irmãos, ela tem uma característica de um sermão para a igreja de Jesus. Ela é uma carta para a igreja de Jesus, em todos os tempos, em todos os lugares, né? Ela é uma carta para a igreja. Por quê? Porque ela trata, meus irmãos, isso é muito especial. A carta aos Efésios, ela vai tratar de um resumo muito bem elaborado das boas novas, ou seja, do Evangelho de Jesus e das suas implicações na vida daqueles que creram no Evangelho. Eu gosto muito de um autor, né, que era muito profundo nas escrituras, que você já deve ter ouvido falar dele, John Stott. Ele vai dizer que ninguém pode ler a carta aos Efésios sem ser compelido a adorar mais a Deus e também ser desafiado a melhorar a sua vida como cristão, como discípulo de Jesus. E de fato, essa carta ela nos empurra para isso. Quando a gente começa a ver as verdades, quando a gente começa a contemplar a grandeza, né, a magnitude da obra de Cristo por nós, o que ele fez, o que ele nos tornou através da sua obra, a sua graça, que a gente vai estudar aqui, não tem como a gente não cair prostrado em adoração a ele e também não ser animado e capacitado pela própria palavra e pelas revelações que a gente vai tendo aqui a ter uma vida cristã mais madura. Inclusive, o próprio livro fala, né, que tudo aquilo que ele vem discorrendo é até que nós cheguemos à, à estatura de varão perfeito, ou seja, a estatura de Cristo, até que nós sejamos como ele. Então, por isso que nós queremos que a carta, esse livro não seja apenas um estudo, mas seja uma interação nossa com a palavra, e essa palavra produza vida em nós, fruto de dentro para fora. Amém? Que você receba isso no teu coração. Alguns comentaristas vão chamar a carta de Efésios de a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas, né? Chega a ser mencionada também como a mais madura de todas as obras de Paulo. Alguns comentaristas ousam dizer isso, né? E ela tem várias características. Eu não vou conseguir, embora da vontade de ficar falando, mas eu não vou conseguir falar, né, de forma detalhada tudo, mas nós vamos abordar no decorrer desse tempo ah, algumas características dessa carta. Eu vou aqui pensar três aqui para você. A primeira é que essa carta também trata de uma intercessão, ela tem um caráter de oração. Você vê que logo no primeiro capítulo Paulo já ora pela igreja, né? Ele já coloca ali o seu coração de intercessão pela vida da igreja. Uma outra característica é que Efésios é uma proclamação, ou seja, ela está repleta, irmãos, de ousadas afirmações reveladoras sobre Deus e sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. Ela faz assim resplandecer
né? Ela traz à tona o amor de Deus por nós. Ela traz também a revelação sobre o seu propósito eterno. Ela nos vai apresentar a morte, a ressurreição de Jesus e também o poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Nós vamos poder entender isso, né? Que é muito plena de revelações sobre isso. E também é, é uma carta que fala sobre a evangelização, né? Porque ela vai anunciar a, a ação salvadora de Jesus. Você vai ver que os dois primeiros capítulos ele dedica a falar da obra salvífica de Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando você lê a partir disso aqui que eu estou te falando, você vai entendendo, fala, puxa, olha o que ele fez por mim, olha o que ele me tornou, olha a capacitação, né? E também ela vai dizer, ela vai tocar no processo contínuo de Deus na nossa vida, porque a salvação não foi aquilo que ele fez por nós e falar, então tá bom, você está salvo e agora fica de boa, continua vivendo a sua vida do jeito que você quer, faz tudo que está no, né, o que você almeja e depois lá na frente vai dar tudo certo. Não, ele nos salvou pela graça, isso realmente não tem mérito nenhum para ninguém, é simplesmente pela fé. Mas a carta vai nos explicar sobre o processo contínuo de Deus nos capacitando à maturidade, né? E também ele fala sobre a manifestação da ação de Deus, né, na vida da igreja. E também através dela. A gente vai ver isso nos capítulos 3 e 4. Né? Ele gasta um tempo falando sobre a igreja. E a obra, né, maravilhosa, corajosa, alegre e testemunhal realizada pelos seus discípulos ao mundo, ali nos capítulos 5 e 6, né, a partir da sua prática de vida, né? Então, esses são algumas características, né, que a gente vai ver nessa carta, né? Vale a pena também lembrar que, por exemplo, os 3 primeiros capítulos, eles vão nos apontar verdades sobre nós, sobre a igreja, né? Uma elaboração doutrinária ou teológica, né? Como alguns gostam de dizer, sobre as doutrinas da fé cristã, né? Das boas novas de Jesus. E nos capítulos 4 a 6, que envolve a igreja e a vida pessoal, ele também fala de qual devem ser as consequências práticas para a vida e para as relações a partir da nossa inclusão nesse propósito eterno de Deus. Como é que vive esse santo? Como é que vive esse que foi alcançado pela graça? Né? Qual a evidência de alguém que recebeu esse tão grande amor? Ele vai mostrar essa forma de viver, né? E vou aqui passar rapidamente algumas doutrinas centrais da fé cristã que são encontradas em outras cartas e que aqui ele aborda de forma profunda também, né? A, uma delas, né, ou a primeira, não sei, a obra da cruz, que produz a nossa reconciliação com Cristo, a redenção e o perdão dos nossos pecados. A cruz, ela nos une ao Senhor, ela nos reconcilia, né? E também a cruz, ela é o caminho da paz entre o homem e o seu semelhante. Nós vamos ver isso também. E uma coisa muito interessante também
é que a cruz também ela é o meio de derrubar a parede de separação entre os judeus e os gentios. Deus ali, ele faz para si, de, de todos os povos, o seu povo, né? Então, uma outra doutrina que a gente vai ver aqui, né? A capacidade de nos tornarmos filhos de Deus por meio da adoção. Estou aqui dando exemplos. A justificação pela fé. Nós recebemos vida estando nós mortos nos nossos pecados, né? Nós não éramos pessoas que tínhamos algumas dificuldades e Jesus veio melhorar a nossa condição. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que nós estávamos mortos em nosso pecado e Ele nos deu vida, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprender nessa carta. Também ele vai dizer que em Cristo nós fomos criados e capacitados para as boas obras, né? É uma habilitação em Cristo para que a gente viva de modo digno de um filho de Deus. A partir do que Cristo fez, isso vai nos abrir portas para que a gente consiga atender todas as demandas da palavra, do reino de Deus. A gente vai ver aqui também a ressurreição e exaltação de Jesus. E também o ensino a respeito do Espírito Santo, né? Por exemplo, nos ensinando que é, é, é pelo Espírito que Deus habita naqueles que creem em Cristo, né? Que nós fomos adotados. Então, são muitas coisas que a gente vai aprender. E eu quero reforçar aqui também um ponto que eu já aqui dei uma passada rápida. Eu acho que vale destacar que o assunto que também tem destaque no coração de Paulo nessa carta e fica muito evidente, meus irmãos, é acerca da igreja. E ele deixa claro nessa igreja o elevado, maravilhoso propósito de Deus para a sua igreja. Isso fica tão evidente, meus irmãos, que ele vai afirmar que a reconciliação dos homens com Deus e também de uns com os outros, ela vai se dar no ambiente da igreja, que é descrita como família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas em habitação de Deus no Espírito. Deus, ele revela aqui o seu propósito de tornar a sua multiforme sabedoria revelada aos principados e potestades por meio de quem? Da sua igreja. Então, olha a riqueza do propósito de Deus para a igreja. Amém? E, além disso, um dos propósitos dessa carta, que eu acho que também é muito importante a gente tocar, antes de eu concluir aqui essa introdução, para não ficar muito longa, acho que um dos propósitos também, irmãos, Paulo ele queria instruir a igreja acerca da sua herança em Cristo. Por isso ele vai começar a carta falando sobre a plenitude, né? A completude das nossas bênçãos espirituais em Cristo. No versículo 3 ele fala, graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Agora, você vai ver que ele vai seguir falando e vai descrever detalhadamente nos primeiros versos do livro, da carta, quais são essas bênçãos. Você vai reparar lá o versículo 4, 5, 6, 10,
até principalmente o primeiro capítulo, ele discorre quais são essas bênçãos espirituais em Cristo, né? E que vale a pena a gente aprender e compreender. Eu, né, estudando, vi alguém contando da história de uma mulher com a fama lá nos Estados Unidos de ser a mulher mais avarenta que a América já teve, né? E diz que essa mulher, ela era muito rica, ela era milionária, ela possuía um patrimônio de milhões de dólares. Só que essa mulher, ela tinha uma avareza tão grande que ela vivia praticamente como um indigente, ou seja, ela não usufruía em nada ah, da, daquilo que ela possuía como riqueza, né? Fruto de herança que ela recebeu. Ela vivia, ela disse que ela comia mingau de aveia frio para não gastar gás, disse que ela usava roupa velha para não comprar nova, né? E disse que ela morreu sem ter usufruído de tantos investimentos que ela fez durante sua vida e ela não usufruiu da riqueza que ela tinha. E por que eu estou falando desse exemplo dessa mulher? Porque eu acho que, em alguma medida, acaba sendo muito parecida com a vida de muitos irmãos que têm à sua disposição uma riqueza em Cristo, uma vida nova em Jesus, uma vida nova em Jesus, mas às vezes vive como um indigente espiritual, mesmo tendo à sua disposição riquezas espirituais ilimitadas que vão habilitar a você viver essa nova vida em Cristo, né? Por isso Paulo, ele faz questão de revelar essas riquezas adquiridas em Cristo. Então, durante os próximos meses, a gente quer mergulhar em cada verso dessa carta. Como eu já falei, né? Essa igreja, ela foi palco de um grande avivamento ali no Novo Testamento. E embora ela tinha um endereço, né, aos Efésios, tal, mas a gente não pode perder de vista que ela é uma carta para a igreja de Jesus. E isso inclui a mim e a você. E eu quero aqui terminar lendo os dois primeiros versículos aqui, né? Já assim dando assim um gostinho vai de quero mais para você e depois a gente vai mergulhar na sequência, né? Então vamos lá. Diz assim, Efésios 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Eu quero aqui encerrar essa introdução falando sobre esses versículos, né? Rapidamente, não vou aprofundar aqui não. Mas ele fala sobre duas características dos irmãos, da igreja. A primeira é aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em qualquer lugar da face da terra, aos que creram na boa notícia. Eles podem sim ser chamados de santos e fiéis. Aos santos por quê? É claro, irmãos, que ele não está fazendo aqui uma alusão, não está aqui dizendo que aos santos é uma elite espiritual, ou aqueles que vão ser canonizados pelo seu mais alto nível de devoção. Não é disso que ele está falando. Ele está se referindo àqueles que simplesmente creram nas boas novas,
no Evangelho e por isso foram considerados por Deus justos. Por quê? Porque eles foram justificados. Então, ou seja, eles são santos porque eles foram separados deste mundo, foram separados do pensamento desse mundo, foram separados do rumo desse mundo, foram separados das inclinações desse mundo, eles foram separados desse mundo, de tudo que rege esse mundo, que vem do príncipe das trevas, né? A gente vai ver ali no capítulo 2 que fala que nós vivíamos segundo o príncipe deste mundo, né? Então, este mundo ele tem ele tem um estilo de vida, que é cada um fazendo a sua própria vontade. Então, ele nos separou desse estilo de vida. Mas não só isso, nós somos considerados santos, porque santo, você sabe que é separado. Então, é separado desse mundo, desse sistema, mas também separados para Deus. Ou seja, nós agora temos um senso de pertencimento por meio da adoção, né? Então agora nós somos dele, separados para ele. Ele nos atraiu para ele. Então nós somos seus filhos amados. Olha que coisa maravilhosa. E isso não tem nada de ação nossa, né? Nós fomos considerados santos porque ele fez essa obra. Mas ele segue dizendo aos santos e fiéis. E quando ele fala fiéis, é uma grande bênção, porque a gente vê, por exemplo, a igreja de Jesus, às vezes polarizada entre alguns que falam sobre a fé, que então só crê e não tem que fazer nada. E outros acham que não, eu tenho que fazer para merecer, para ser aceito e tal. Não, não é nenhum nem outro. Esse primeiro verso já vai nos ensinar isso. Nós somos santos, mas nós somos fiéis. Por quê? E esse fiéis, esse adjetivo, ele põe fim nessa polarização entre a questão da fé e das obras, que às vezes confunde muita gente. Porque ele vai ensinar aqui, através dessa palavra, o conceito também de a gente viver uma vida de fidelidade a Cristo, sua palavra e o evangelho que a gente recebeu. Uma vez que a palavra grega que está lá, né, que é fiéis para nós, pelo que eu vi, ela está no modo ativo, ou seja, ela também implica uma resposta e uma ação deliberada diante daquilo que ele já nos proporcionou. E essa fidelidade tem a ver com o nível da confiança que nós depositamos em Cristo. Por isso que é pela fé. Se a gente crê, a gente vai viver como fiel, né? Estamos em Cristo, por isso nós somos santos. E a partir disso vivemos essa realidade na nossa caminhada diária nessa terra como fiéis, né? Eu queria aqui encerrar dizendo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, né, como seu propósito eterno, e através da obra de Cristo e a ação contínua do Espírito Santo, estabelecer o seu reino e edificar assim a nova sociedade, né? Eu gosto de uma expressão que é o novo Gênesis, porque Deus ele vai restaurar todas as coisas. E eu queria concluir aqui com uma citação, né, muito breve aqui, de uma explanação do John Stott sobre essa carta aos Efésios, né? Então eu quero ler aqui algumas linhas que esse irmão escreveu que eu achei muito, muito rica, né? E eu quero aqui
dar o crédito e citar esse irmão tão precioso para a igreja. E ele diz o seguinte: Jesus verteu seu sangue numa morte sacrificial pelo pecado. Depois ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, sendo exaltado acima de qualquer concorrente ao lugar supremo, tanto no universo quanto na igreja. Mais do que isso, nós que estamos em Cristo, organicamente unidos a Ele pela fé, compartilhamos pessoalmente destes eventos. Fomos ressuscitados da morte espiritual, exaltados ao céu e identificados ali com Ele. Fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Como resultado, mediante Cristo e em Cristo, somos nada menos do que a nova sociedade de Deus. Há uma nova humanidade que Ele está criando e que inclui judeus e gentios em pé de igualdade. Somos a família de Deus Pai, o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, o templo do Espírito Santo. Aleluia! Logo, devemos mostrar de modo claro e visível, imediato, a nossa vida, a realidade desta obra que Deus tem feito. Primeiro, pela unidade e diversidade da nossa vida em comum. Em segundo lugar, pela pureza e pelo amor em nosso comportamento cotidiano. Em terceiro lugar, pela mútua submissão e por um relacionamento amoroso no lar. E, finalmente, por nossa estabilidade na luta contra as potestades e os poderes do mal. Então, na plenitude do tempo, o propósito de Deus, ou seja, a consumação dessa nova sociedade, se dará sob a afirmação plena da soberania total de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu encerro aqui com essa citação e quero que o meu coração é animar você, né, dizer que essa carta inteira, ela é uma combinação maravilhosa da doutrina cristã, né, das verdades e dos deveres cristãos. Ela vai abordar as verdades que vão nos encher de fé e também os nossos deveres. É uma explanação da fé cristã e da vida cristã. Enfim, daquilo que Deus fez através de Cristo e o que devemos fazer em decorrência desse tão grandioso feito. Então, eu animo você a orar, a buscar e falar: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher pleno em Jesus. Eu quero ser levado a um nível mais profundo de fé, a um nível mais profundo de revelação. A minha oração é que nós sejamos revelados acerca de tudo isso, irmãos, não apenas aqui no intelecto, mas no nosso espírito. Isso produz em nós fé, ousadia, cada dia mais vontade de corresponder, né? Debaixo da ação do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, considerando e entregando toda a glória para Ele, mas sendo aqueles santos e fiéis. Amém? Então, que você seja apaixonado pelas Escrituras e eu espero você na próxima. Fica na paz de Jesus.